Que ficou muito... Desculpem, vocês não se importam de eu sair daqui de pertinho de vocês, não? Dos quatro? Porque eu acho que aquele barulho lá fora, fazendo a competição com a gente, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando nos grupos que se apresentaram e discutiram a riqueza desses quatro profissionais. E eu vou tentar fazer um resgate pensando na ordem das falas. O Kleber começa, e tem uma coisa que o Kleber traz sobre educação integral, que é a discussão dos territórios. E aqui vem uma provocação para todos nós. Pensar em alimentação, pensar em vida saudável, pensar numa qualidade de vida, significa situá-la, em que lugar ela está, em que cultura ela se coloca, não é pensar idealizadamente, homogeneizadamente. É pensar de uma forma onde os grupos e os territórios possam participar, inclusive da cultura local, da forma de organização, dos rituais próprios. Então, o Kleber traz isso com muita veemência. Segundo ponto, aí vem o Luiz. O Luiz está lá na secretaria e faz uma discussão com o grupo. Vocês vão ver que cada um traz um perfil, uma reflexão. Vai falar de sustentabilidade e traz 2 programas da Secretaria de Educação. O primeiro, que é o Além do Prato, que, na minha opinião, é um rompimento de paradigma. É qualidade de vida para crianças de escola pública. Aqui eu queria colocar a questão política educacional. Gente, pensar na qualidade que essas nossas crianças estão tendo de alimentação é uma discussão de direito. O que significa isso? Eu não vou fazer o menos, eu vou fazer o mais. Essas crianças vão ter o que há de melhor em termos de qualificação, não só na perspectiva educacional, quanto conhecimento, mas na perspectiva da totalidade. E aí a alimentação perpassa isso. Uma coisa que me chama muita atenção na fala do Luiz é quando ele fala do desperdício. E na mesma mesa, uma das questões fundamentais a serem percebidas e que a gente vai fazer pesquisa para formular isso, sistematizar, é como o desperdício diminuiu nas escolas onde aderiram na mesma mesa. Queria falar da adesão também. A adesão é muito importante. Hoje eu cada vez mais acredito que projeto tem que ter adesão. Tem que ser por adesão, não adianta sob pressão. Você fez uma fala, Karen, agora, sobre não submeter as crianças a determinadas imposições. Isso também vale para os adultos. Não adianta dizer, a partir de agora nós vamos comer com qualidade, nós vamos ter um ritual de relação com as crianças, nós vamos criar um ambiente. Vou pegar aqui um exemplo concreto. Eu fui a uma das escolas, depois que eu saí da secretaria, e eles tinham montado uma praça de alimentação. Quando a gente pensa em praça de alimentação, vem na cabeça da gente shopping, que é o que há de mais horrível de alimentação. Cheiros se confundem todos, é o do churrasco com o McDonald's, com a praça não sei o quê, com várias... O som, ninguém ouve ninguém. As mesas, você senta às vezes, não cumprimenta a pessoa. Eu tenho um hábito, muitas vezes, de comer em praça de alimentação. Acho que todos vocês aqui já passaram por isso. Às vezes, eu vou cumprimentar a pessoa que está ao meu lado e ela fica desconfiada. Mas o que essa mulher está querendo? Porque você vai e fala, eu falo sempre, boa tarde, tudo bem? E a pessoa fica com aquela ansiedade. Será que está querendo alguma coisa do meu prato? Né? Porque nós estamos muito desconfiados da vida humana. E aí, quando eu ouvi praça de alimentação, sabe quando soa ruim? A imagem. Só que quando eu cheguei lá, era outra coisa. É em Guaianazes o exemplo. Tem alguém de Guaianazes aqui? Itaquera, aquela região. Quando eu entrei na escola, havia uma música ambiente baixinha. Porque música alta mostra que a gente não está querendo ouvir. A gente não consegue se ouvir. Havia uma música baixinha, agradável. Havia, em cada uma das mesas, um jogo americano desenhado pelas crianças, com os talheres colocados corretamente. Havia um prato de vidro, não eram só os pratos de plástico. Havia o guardanapo na posição.
Havia o self-service eu não estou falando de outro país, eu estou falando do Brasil, Rede Pública, São Paulo, Guaianazes. E o que me chamou mais atenção, haviam crianças e professores que tomaram uma decisão. Nós queremos ter um ambiente que a gente sinta prazer com esse momento. Que ele não seja uma rotina a mais, que ele seja algo que tenha sentido para as nossas vidas, um tempo próprio para isso. E aí não há espaço por desperdício, vocês concordam? Não há perda de tempo, não há corrida. Mas o que me chamou mais atenção foi o tipo de fala que as educadoras tinham com as crianças. As crianças perguntavam coisas, sorriam. E eu me lembrei muito dos meus hábitos da minha infância, onde eu comia na mesma mesa, junto à família. Hoje a gente sabe a dificuldade que é realizar isso. Vou retomar isso nas escolas, é provocar na cidade e nas pessoas e na nossa cultura uma retomada das relações humanas. A alimentação é um momento de convivência riquíssimo. É a hora que aquilo que eu não contei antes, eu tenho coragem de falar. Vou pegar aqui um exemplo, só para não ficar tão séria. Eu, em julho, fui convidada para fazer várias conferências no sul do país. E eu fui naquela região de Gramado, Canela, tudo aquilo que vocês gostam. E eu também. Tomei muito café colonial, que engorda, altamente engordativo, né, calórico. E aí, no primeiro dia, fui para uma região chamada Lagoa Vermelha. Naquele dia, estava menos 5 graus. Gente, menos 5 graus, a fome aumenta, né? Então, eu comi loucamente. Só que eu fiquei 12 dias indo em cidades. A última foi Marau. Marau estava menos 3 graus. E eu continuei comendo. Nesse dia, eu tinha que ir para o aeroporto, que é Porto Alegre, 4 horas de carro, e eu estava ansiosa, com medo que eu ia perder o voo. E eu fiz o seguinte, fui falar com o motorista. Cheguei para o motorista e falei para ele, olha, eu estou super preocupada. Será que eu vou conseguir chegar e não perder o voo? Ele disse, comigo vai. Aí é que eu fiquei preocupada mesmo. A hora que eu entrei no carro, esse homem começou a correr naquelas curvas, eu com aquele monte de café colonial que eu tinha. E eu fui começando a me sentir mal, e aí teve um dado momento que eu falei, vou ter que perguntar. Olhei para ele e disse assim, moço, não daria para o senhor um pouquinho mais devagar, porque eu não estou me sentindo bem. Ele disse, olha, agora não dá para parar. Nós vamos ter umas curvas acentuadas. A senhora segura aí, abre o vidro. Só deu tempo dele dizer, abre o vidro. Porque eu vomitei nele, em mim, na roupa, no carro, passei mal. Aí ele teve que parar tudo, pegou uma água que ele tinha lá, falou, cadê aquele lenço de seda que a senhora estava? Vamos limpar porque o negócio está mal. Aí ele me limpava, foi generosíssimo, sentou lá. Quando nós chegamos em Porto Alegre, eu olhei para ele e disse, olha, eu quero lhe agradecer. Porque, gente, essa é uma questão muito importante. Seres humanos, às vezes, não tratam o outro nos momentos de maior fragilidade de forma acolhedora. E aí, naquele momento, eu falei para ele, eu quero lhe agradecer, porque o senhor foi de uma gentileza comigo nesse momento. Ele olhou para mim e falou, não, eu falei, eu aprendi muito com o senhor. Ele falou, eu também aprendi com a senhora. Eu nunca vi uma mulher tão elegante vomitar tanto. Cada um tem um tipo de aprendizagem. Todos nós passamos por isso. A alimentação tem que ser um momento humano privilegiado. É um momento de cheiros, é um momento de trocas, é um momento de passar as coisas um para o outro, é um momento de saborear e, principalmente, é um momento de estar inteiro. E aí vem o Luiz falar, cuidado com o desperdício, adorei essa ideia. Mas vem a Márcia, que diz uma coisa que me chamou muita atenção, porque a Márcia traz a questão da comensalidade, que tem a ver com essa questão do convívio, da convivência, mas você fala do tempo. E eu queria dizer que a escola, às vezes nós na vida corremos tanto e corremos para nada.
A discussão de tempo é uma discussão do que é qualidade de vida. Pergunto a vocês, quantos... Eu estava agora há pouco no toalete, eu sou muito do cotidiano, eu escuto em tudo que é canto. Eu estava no toalete, uma do meu lado, que não sabia quem eu era, né? Falou para a outra, gente, será que essa última parte vai demorar? Eu tô louca para ir embora. E aí, eu fiquei quietinha, porque eu achei que era desagradável fazer qualquer abordagem, né? Não falei nada, mas eu queria dizer que nós hoje vivemos um caos, porque a gente está em tudo e não está em nada. E aí a gente não tem sabor das coisas. Eu, por exemplo, no dia de hoje, vim para reencontrar meus pares. As pessoas que acreditam nas coisas que eu acredito. Se vocês me perguntarem se a minha agenda dava conta, eu vou dizer não. Mas a minha agenda como ser humano precisava encontrar com pessoas que acreditam em coisas que eu acredito. Para que se eu não fique olhando lá para o desserviço da Rede Globo, dizendo aqueles absurdos, para que eu tenha outras reflexões, para que eu tenha uma Márcia que diga o seguinte, um Sesc, né? Minha mãe é apaixonada pelo Sesc. Por sinal, quero dizer para vocês que minha mãe fez 85 anos semana passada. E eu perguntei para ela, mamãe, você quer festa? Ela disse, não sei. Quando não fala, não sei, por que quer? Aí eu perguntei, como é que você quer a festa? Ela falou, não sei direito, mas assim, a gente podia fazer um almoço, que almoço reúne. Aí eu falei, faz uma listinha das suas amizades básicas. Fez 80 pessoas. Com mais 30 da família, 110. Eu fui ficando enlouquecida. E aí ela me disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ela disse, Emília, eu só queria te explicar. Eu não quero aquelas coisinhas pequenininhas que eles dão. Eu quero comida. Né? Eu quero substância. Gente, se vocês vissem a alegria, porque a faixa etária que foi era de 70 para cima. O que essas pessoas comeram, dançaram, sorriram. Começou às 11 horas numa atividade que ela foi numa missa e depois ela fez a recepção para eles. Ela passava em mesa por mesa dizendo para eles, comeram bem? Ela queria que todo mundo saísse dali? Porque isso revela o quê? Gostar. E ela dizia o seguinte, vai ter mais coisa. Porque aí a pergunta para ela no último dia antes da festa, eu falei, mamãe, será que eu esqueci alguma coisa? Ela falou, você lembrou das lembrancinhas? Eu quero chegar aos 85 anos assim. Querendo encontrar com pessoas, querendo homenagear pessoas. E é isso, aí vem a fala da Karen. A Karen diz, professor é exemplo, professor é referência, professor, o Emerson que gosta dessa minha expressão, é neurônio espelho. O professor é uma referência imensa, todos nós que educamos somos referência, mas o professor, ele tem 200 dias letivos, com hora para entrar e para sair. Então, o que acontece? A criança olha o detalhe. Ela olha o detalhe, ela percebe o detalhe, ela se relaciona com o detalhe. E eu queria que vocês pensassem bem sobre isso. Quando eu leio no relatório de Na Mesma Mesa, uma menina de 6 anos que diz para a professora, adorei sentar-me na mesa com você. Só não entendi uma coisa, você diz que é tão importante comer legumes e eu nunca vi nenhum no seu prato. Nessa hora ela está dando para ela provocação, seja coerente entre discurso e prática. E nós seres humanos precisamos de alguém que nos sinalize. Nós precisamos de pessoas que digam assim, chega de falar isso, faz um pouco. Porque nós ensinamos aquilo que somos. Nós ensinamos aquilo que trazemos. Outra coisa que eu gostei muito na fala da Karen, que eu queria reforçar, é a ideia de não idealização da alimentação. Porque senão começa uma ideia idealizada do que é alimentação. Ela tem que ser real, ela tem que se criar hábito, ela tem que se criar sabor, porque senão fica martírio, fica sofrimento, fica imposição. Eu adoraria ficar com vocês até meia-noite, mas eu sei que vocês nem sempre gostariam desse mesmo ato. Mas gostaria de dizer aos 4 que se colocaram,
E aos grupos que trabalharam, levantem-se os grupos, por favor, para serem saudados pela linda discussão que foi feita. Cadê as palmas de vocês para essas pessoas? Parabéns, educadores, principalmente porque vocês souberam entrar na dinâmica. O que aconteceu? Só houve essa produção porque essas pessoas se permitiram, se escutaram, não tiveram a intolerância que está tão presente na sociedade, conseguiram ficar 40 minutos rodando de grupo, falando de um assunto e incorporando conceitos, não pré-julgaram. Fala, querida, que você falou para ela, pode falar que eu estou preparada. Vocês perderam, não, mas você ganhou, porque você está aqui. E há uma coisa fundamental, a consciência que a gente quer construir. Eu, antes de encerrar, queria ouvir um pouco vocês. Mas queria pedir para o Emerson, que é meu parceiro. Abre o Word lá, o Emerson. Tem um computador aí, moço? Tem? Tem um computador aí que a gente possa usar? Ligado aqui no telão? Tem um computador? Tem? Vai lá para mim, Emerson, digitar as palavras. Espera aí um pouquinho. Tem ou não? Quando eles veem se tem, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. A primeira, não precisa me responder, para pensar em casa. Quem daqui não vai rever algum hábito de alimentação a partir de um dia como esse? E eu tenho certeza que essa resposta passa por mim também. Segunda coisa, como é que a gente vai se olhar sem olhar a alimentação como uma coisa que esteja fora, simplesmente algo que a gente realiza sem dar a devida importância que ela tem. Pensar na alimentação é pensar na totalidade humana. É pensar que como humano, assim como nós nos respiramos, nós precisamos nos alimentar. Tem? Não tem. Tem? Não tem. Que liga lá? Sai lá no telão? Ok. Então, eu vou fechar pedindo para que vocês fiquem de pé um pouquinho, pode ser? Pedir aos 4 também. Dizer a vocês parabéns por terem usado. Vocês perceberam os perfis profissionais que estão aqui? Você tem um educador, que é hoje uma referência em educação integral. Você tem o Luiz, que tem se especializado profundamente nessa área de alimentação. Você tem Márcia, que é nutricionista. E você tem alguém que diz assim, eu sou uma cientista. E foi a que mais trouxe a prática. Porque ciência sem prática não tem porquê. E é essa a riqueza, um escutando o outro. Nenhum deles tem a verdade absoluta. Todos têm verdades. Só que eu vou pedir para vocês me ajudarem, para encerrar em grande estilo. Me ajudem. Eu fico. É a vida, é bonita e é bonita. Vamos lá no gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é... Abracem um antes de ir embora. Muito obrigada. Agradecemos essa apresentação da professora Emília, que nos prestigiou, que nos ensinou, como sempre, né, professora Emília?